E vamos lá, que agora é a vez de falar de King Ogre, episódio 7. E depois do batidão ali com os 6 primeiros episódios, a gente já teve a apresentação dos personagens e agora vamos pras tramas. Vamos pro drama, vamos, lógico, pra comédia e matar monstros gigantes. Bem, vamos lá. Episódio 7. Eu preciso retomar um pouco do episódio 6, porque o episódio 6 ele tem uma ligação direta com o episódio 7 e, pelo que a gente viu, o episódio 8 ali. Acontece que os 5 primeiros episódios ele tem uma ligação entre eles que vai ser a apresentação dos reinos, do universo ali do King Ogre e cada um dos monarcas que formam o Sentai. A partir do episódio 6 a gente tem uma trama do novo plano do Hercules ali para tomar controle de todos e alguma coisa aí meio estranha que a gente ainda está descobrindo sobre o próprio Hercules ali e o controle que ele está tendo do King Ogre. Tá, então só retomando, o episódio 6 ele tem a volta do Gira, que não é o monarca ali do reino de Shugodan, mas é ele que empunha a espada do rei vermelho, né? Ele que se torna o Koagata Ogre, né? E ele retorna, a gente descobriu no episódio 5 que ele é o irmão do rei, né? Perdido. Ele é trazido e é recebido que nem um príncipe mesmo. E o Hercules ali, que é o rei, né? O irmão mais velho dele, faz uma reunião, fala que ele foi sequestrado ali quando era criança, não conseguiram achar ele. Eu particularmente não acreditei nisso ali, mas enfim, né? O mais importante é que durante essa reunião o Hercules ele acaba destruindo o acordo lá firmado entre os 5 reinos. E a gente tem o aparecimento da Sorcerina, né? Que é o. Depois a gente vai descobrir que é o God Scorpio, né? Como ele é chamado, mas ele é um dos 13 deuses lá que não gostaram muito dos humanos e saíram. A gente já tinha a apresentação do God Kabuto, né? E agora a gente tem esse. O Hercules, por algum motivo, ele conseguiu invocar o King Ogre, né? Uma coisa que a gente não tinha visto até o momento. E ele conseguiu, de alguma forma, impedir que os outros se transformassem ali em um certo momento, que ainda não ficou bem claro por quê. Nessa batalha ali que vai ter do King Ogre com alguns do Bugnarak ali, né? O Scorpio lá, o Sucerina, aparece. O nosso amigo Gira que vai ficar lá controlando ele. E depois de destruir o monstro, o Sucerina acaba mordendo o King Ogre, desfazendo a formação. Ali a gente já tem duas questões. A primeira é que com isso, uma boa parte da população ali do reino acredita realmente que o Gira é um cara do mal e vai ficar do lado do Hercules. A outra é que formando o King Ogre não tinha o God Koagata, né, que é justamente o besouro ali que vai transformar o Gira, né, no Monarca Vermelho ali do Sentai. A gente tem um God Koagata Zero, né, que aparentemente é uma cópia prateada dele. A gente sabe que o Hercules, no próximo episódio, ele vai vestir uma roupa prateada que é idêntica ao do Gira, quando ele se transforma. Então a gente ainda tem que ver algumas citações disso. Ele também aparece com uma versão já nesse episódio da espada do Gira, só que é uma espada com uma lâmina dourada. Então a gente vai ver ainda muito do que está acontecendo ali com o Hercules mais pra frente. No episódio anterior era isso. Nesse episódio, como o Gira está sendo perseguido realmente como um traidor, um vilão e coisas do tipo, as crianças do orfanato de onde ele cresceu, né, e que são amigas dele,
capturam ele lá, quer dizer, capturam não, né? Levam ele para ser escondido enquanto a coisa tá azedando. E a gente vê os outros, enquanto isso, né, a gente vê os outros monarcas agindo, movendo as suas próprias peças. O Hercules, ele não perde tempo e ele manda ali uma mensagem por televisão para todo mundo, falando que o Ghira é realmente o grande vilão ali e tudo mais, e que ele vai matar o Ghira e tal. Então isso coloca um fogo ali na, na população e o pessoal fica do lado dele. E a gente vê mais pra frente os assistentes dele conversando, e isso acabou meio que ajudando ele, que era justamente pro povo ficar do lado dele, entre outras questões, só que ele não estava esperando que o God Scorpius fosse lá e destruísse o King Ogre, né? A formação, pelo menos, do Mecha. Enquanto isso, a gente tem o Yama e a Hinemo, né? O Tomb Ogre e a Kamakiri Ogre, né? Que são os monarcas azul e amarelo, né? Eles estão lá vendo os outros gods, né? Os outros mechas ali, né? Os insetos robóticos gigantes que eles utilizam, né? Os gods. E depois da mordida do Scorpion, eles ficaram inativos ali. Cada um vai ver lá para consertar os gods, só que cada um vê de uma forma diferente. Obviamente, o Yama, que é como ele trabalha com questão de tecnologia e tal, e já trabalhou com eles, né, com os robôs gigantes, ele vai ver um negócio mais tecnológico ali, que é trabalho dele, dos outros colegas dele ali do reino, que são meio hackers, coisas assim. Enquanto a Hinemo, ela vai ver que não é um veneno, então é com os médicos ali do reino dela, e os dois acabam não entrando num acerto, e aí eles meio que começam uma disputa ali para ver cada um, né, com a sua equipe, para ver quem conserta ou recupera ali os robôs primeiro. Enquanto isso tudo rola, o Jibouzuki, né, o Kaguruaji Jibouzuki no Sakuku, não, o Sakuka é o ator, né? O Jibouzuki, né, e a Rita, eles estão conversando ali sobre os eventos anteriores, e eles viram lá que o acordo foi quebrado justamente porque o Hercules agora consegue controlar o King Ogre. Eles não comentam sobre o outro Kuwagata, né, que aparece. Eu não sei se eles perceberam isso ou não. Só que eles têm uma conversa ali em off deles. E aí a gente vê que eles vão conversar com o Hercules. E quem vai, na verdade, conversar com eles é o Jibouzuki. A gente sabe que os dois são inteligentes, né, não são personagens bobinhos. O Jibouzuki às vezes ele se faz de bobo, mas não dá muito para prever os movimentos dele, né? A Rita, ela fica meio neutra ali nesse episódio, e a gente não sabe exatamente o teor dessa conversa no momento. Então fica meio que essas peças se movendo, enquanto do lado dos Bugnaraks, né, a gente vê que o primeiro-ministro lá já tinha visto que a coisa estava acontecendo daquele jeito no episódio anterior. Ele manda o Scorpio lá, que ele tinha o controle, meio que por Ghira não conseguiu controlar mais, o que dá certo, né? Só que agora eles não estão mais com aquela pedra da alma do God Scorpio. Nessa que os robôs estão desacordados, eles resolvem mandar um monstro ali, né, que vai ser o monstro da semana, que basicamente é uma formiga ali com aquelas garras enormes, né, presas enormes. É uma formiga humanoide ali com uma roupa de general, meio americano, né, com aquele chapeuzinho de aba reta. É engraçado, né? Para capturar o que der ali dos gods, né, dos gods e dos Shun Gods. Bem, apresentado isso, né, a gente tem que ver que esse episódio é um episódio focado muito em cooperação. A partir ali da metade pro final ele fica com essa cara. Primeiro que o monstro ali que vai fazer as coisas, ele é um monstro que não é muito de combate, é um monstro mais de mandar os outros fazer as coisas, né?
Inclusive, eu gostei muito ali do jeito que inclusive, ele morre, que ele morre dando a saudação ali do militar, né? É, mas a gente tem os outros lá agindo e o foco principal vai ser o vermelho, o azul e o amarelo do Sentai, que é justamente o Kuwagata Ogre, o Gira, o Tombo Ogre, que é o Yama, e a Kamakiri Ogre, que é a Himeno, ali com os Shungods ali, o que vai dar certo ou não com eles. E enquanto os Bugnac estão atacando, né, os outros vão lá agir e as equipes ficam ali tentando consertar e não conseguem a tempo ali resolver o problema. Para resolver a questão quanto antes, as duas equipes resolvem lá, tanto do reino do Yama como do reino da Himeno, resolvem trabalhar juntos para resolver logo o problema dos Shungots, para a coisa não piorar. Enquanto isso, os Bugnaraks ali começam a raptar o God Kabuto, que está desacordado, né? E a gente tem e a gente tem uma conversa depois entre o Yama e o Gira, falando que o Gira tem que parar de agir que nem um cara solitário ali, a gente tem que agir em grupo. Então você vê um trabalho ali de equipe entre eles, e é meio engraçado, inclusive, o Gira ali junto, né? Ele fala, então você aceitou ser o meu Nakama, né? O meu companheiro. E aí tem uma cena ali com o Yama que eu ri muito. Talvez eles tivessem colocado uma música mais de comédia ali, ia aparecer meio Dom Brothers. Acho que eles tentaram evitar isso, mas acho que ia ficar melhor pra cena, né? Então teve esse trabalho todo ali de cooperação que eu achei muito louco, que eu achei muito legal. Inclusive o desenvolvimento ali da relação entre esses três, né? Enquanto isso, também a gente vê o desenvolvimento do passado ali de alguns personagens. A gente ainda tem um passado do Gira e do Hercules que está mal desenvolvido ali. O Hercules tem os seus mistérios também, que foram apresentados ali no episódio anterior. Nesse episódio que tem o nome de Fúria dos Deuses, a gente descobre um pouco, principalmente do passado da Himeno, por que ela estava querendo ficar com o Scorpio, né? Na verdade, tem um desenvolvimento do passado dela, em que durante a Fúria dos Deuses, que parece que é um ataque ali de vários Shungods ali, parecido com cigarras, alguma coisa assim, começam a atacar eles, né? Parece que o reino dela ainda precisa desenvolver isso um pouco melhor. E durante esse ataque, uma figura mata os pais dela com um veneno. Um veneno misterioso que a única coisa que consegue saber é que é parecido com um escorpião. E aí a gente já é apresentado um novo mistério agora, porque tem alguma pessoa, eu digo pessoa porque ela estava com capuz, ela parece ser um humano, né? Ou pelo menos tem uma figura humanoide ali. Vou chutar que é um humano ali, pelo que apareceu, que está controlando alguns Shungods e foi responsável pela morte dos pais da Himeno. Porque a gente não sabe ainda, não sabe quem é a pessoa. Não dá para colocar isso na conta do Hercules ainda, porque como a Himeno, isso foi 15 anos atrás e a Himeno era muito pequena, o Gira e o Hercules também eram muito pequenos e a pessoa que fez isso é adulta. Então a gente ainda tem um novo personagem aí misterioso para trabalhar e ver quem que era. Ainda temos que desenvolver isso um pouquinho melhor. Do lado do Yama, a gente só sabe que ele não conheceu os pais dele. Não tem um desenvolvimento ainda, né, desse laço, não teve um flashback nem o da Himeno. Só que por enquanto tem isso jogado ali, né? Ah, sim, tinha esquecido. Para finalizar, né, a gente tem a Himeno indo lá confrontar o God Scorpio, né? E eles conversam lá, meio que ela não entendendo direito o que ele tá falando, mas entendendo meio que as reações dele e o sentimento deles, acho, né? Que é justamente uma questão de não confiar na humanidade, né? Que os três deuses antigos tinham. E ela sabendo como que a humanidade pode ser ruim, que é justamente o que aconteceu antes. Bem, fora isso, né, a gente fica vendo ali a batalha do Yama e do Gira ali com o King Yoga, que já está consertado, e
aparece o God Scorpio ali com a Rimeno se fundindo ao King Ogre. Enquanto o God Kabuto entra no braço direito do King Ogre para virar uma espécie de canhão para ataques de longe, o God Scorpio liga no outro braço, né, que é o braço esquerdo, para fazer umas garras que são ótimos para golpe de perto, e eles conseguem vencer o monstro da semana ali com isso. O episódio termina com o Gira fugindo ali, né? Meio que fugindo entre aspas, porque o Yami e a Rimeno não estão muito afim de pegar ele, né? E tudo mais. Só que quando ele volta pro orfanato, a Rita, né? A Papillon Ogre, a nossa monarca ali de lilás, de roxo, né? Ela tá com alguns guardas do reino de Sugodan. Eles estão fazendo as crianças de refém. E o melhor estilo Game of Thrones, né? Ela fala que o Hercules solicitou ou exigiu, né? Um julgamento por combate com o Gira. Então, no próximo episódio, a gente vai ter um embate entre o Gira, o Kugata Ogre, né? De vermelho, e o Hercules de prata, né? Alguma coisa assim. No melhor estilo Shakespeare, né? Irmão contra irmão, pelo destino ali do reino. E, bem, o episódio, eu gostei do episódio. Ele não é um episódio que vai deixar denso ali a questão, né? Não é um episódio muito complexo. Só que é um episódio que a gente precisa nesse momento ali, né? A gente tem, dos 5 primeiros episódios, então, como eu falei, a apresentação dos reinos, do mundo e dos personagens. A partir do episódio 6 e agora esse episódio 7, a gente tem uma trama ali com o plano novo do Hercules que meio que dá certo no episódio anterior, mas não dando, né? Tendo alguns furos. E esse episódio as consequências, e o episódio 8 ali, o rearranjo que ele vai fazer. São apresentadas algumas questões que eu acho que vão ser feitas ali durante a trama ali da série. A gente tá bem no comecinho, né? Normalmente são por volta de 50 episódios as séries de Super Sentai. A gente tá no episódio 7, então muita coisa ali vai ser aproveitada mais pra frente. Acredito que o passado da Rimeno, acredito que vão também falar um pouco do passado do Yama. Eu acho que o passado do Gira e do Hercules ainda vai ser melhor desenvolvido em outros episódios, não episódios no episódio 8. Eu acho que o Hercules, por mais que a gente vai ter um combate ali entre o Hercules e o Gira, não vai ser o confronto final ali. Eu acredito que o Hercules ainda vai dar muita dor de cabeça. E temos coisas também para descobrir, né? Como é que o Hercules consegue controlar o King Ogre? Quem que é esse God Kuwagata Zero? De onde que veio essa espada, né? Vale citar que eu acho que eu tinha falado isso no último vídeo. Se eu não falei, tudo bem, né? Mas no vídeo anterior do King Ogre, né? A gente teve um comentário que é do Lázaro Marques, né? Tá Lázaro Marques 6797, né? Falando que ele acredita que continua a achar que o Hercules tá do lado dos Burgnarak. Eu também acho, né? Vai ser uma resposta talvez simples para a resolução, só que no episódio anterior a gente já abre essa possibilidade, né? Porque o primeiro-ministro dos Burgnaraks, ele traz uma informação que o Hercules tinha, e aí quando ele é confrontado, como é que você conseguiu essa informação? Ele, um insetinho me contou. Então tem caroço nesse angu, né? O Hercules ali, ele tem alguns mistérios ali para ser desenvolvidos, e vamos ter que ver ali qual que é essa ligação que ele tem com o primeiro-ministro, se o primeiro-ministro tem algum espião ali no meio do reino de Shugodan, se eles têm um acordo, se é um personagem disfarçado. A gente ainda vai ver isso mais pra frente. Então, em resumo, gente, foi um episódio legal. Eu não vou dar uma nota 10 pra ele, assim, super empolgante. Só que é um episódio que vai preparando o terreno e vai aumentando ali a tensão, né, pro próximo episódio. Por um lado é resolvido a questão
dos deuses antigos ali temporariamente, né? Dos dois que a gente tem conhecimento, o Kabuto e o Scorpio. Eles saem um pouco de cena, mas aumenta a tensão pro próximo episódio, aquele confronto entre o rei e o príncipe, né? Do reino de Shugodan pela coroa do reino. A gente não sabe bem o que vai acontecer ainda, né? Como eu falei, eu duvido muito que o Hercules vai sair agora no episódio 7. Mas a gente ainda vai ter muita dor de cabeça e eu quero ver o que vai acontecer ali nesse confronto, né? Será que os reis vão interferir, os outros monarcas vão interferir nesse combate? Qual que é o plano ali de Buzuki, né? Que ele foi conversar com o Hercules, né? O que ele quis falar com o Hercules, né? E se esse plano ali é dele, o que ele quer, né? E também eu gostei bastante dessa questão, porque o de Buzuki realmente você não sabe o que ele está planejando, você não sabe de que lado que ele está jogando ali, né? Então vamos ver o que isso vai acontecer mais pra frente. Tô realmente empolgado ali com King Ogre, né? Não tá sendo a mesma empolgação com Dom Brothers, não tinha nem como ser, né? Dom Brothers é bem mais cômico, assim. Só que aqui ele tá sendo um belo de um seriado de aventura ali, de fantasia, que tá começando agora. E vamos ali desenvolver mais as coisas. Demais ali. Até a próxima aí, gente. E força aí pra todos.